Paz amado, tudo bem? Mais um dia aqui compartilhando com você a palavra de Deus, meditando nessa vida, meditando na palavra e falando dessa vida de missões. A realidade é essa, né? A palavra de Deus é poderosa, cada dia a gente vai trazendo aqui aquilo que Deus vai colocando no nosso coração. Quero que você abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 8. É a palavra que diz assim, eu vou fazer a leitura para a gente ganhar tempo, tá? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amém? Então, nós temos aqui uma instrução muito interessante em relação que fala primeiramente sobre o exercício corporal. Falando nisso, a gente nesse período de quarentena, a gente não estava saindo de casa, né? Esse ano de 2020, eu estou gravando esse vídeo de 2020, já no final, está terminando já esse ano, né? Mas nós ficamos aqui muito em casa e aí minha esposa deu a ideia de a gente procurar na internet essas de exercício, né, para você fazer exercício. Foi muito bom, a gente estava parado aqui e depois que a gente começou a circular um pouquinho mais, eu comecei a levar caixa e algo muito interessante aconteceu. Eu fiz uma caixa, aquelas caixas que acho que você já deve ter visto meus vídeos aí, faço um pacote de 4 caixas dessa aqui. Cada caixa dessa tem 4,5 kg, mais ou menos, né? Então, 4,5 kg, dá 8, dá 9, então são 18 quilos. 4 caixas são 18 quilos. Eu catei, né? 4, 4, 8, 9. 9 não, 18. Aí eu faço aquela caixa e tenho que levar. Eu vou a pé daqui da minha casa, tenho que andar 1, 2, 3, 4 quadras até a avenida. Sendo que daqui a 2 quadras, né, indo para o lado de lá, a avenida, tem uma subida. E, irmão, eu com essa caixa com 18 quilos na mão, e eu tenho que ir até a avenida para pegar o ônibus para ir para o terminal, né? E da avenida para lá até o terminal são mais 1 hora de ônibus, né? Pra você ver como é que é a luta aqui. E quando eu comecei a subir essa avenida, essa subida, essa rua subindo com essa caixa, olha o palmo de língua lá, eu falei, meu, eu tô muito mal de exercício. Eu cheguei aqui em casa e falei pra minha esposa, vamos fazer exercício, vamos dar um jeito. A gente começou todo dia, eu e ela, né? Aí minha filha começou a fazer também, era nós 3 aqui, até hoje a gente pegou e a gente ainda continua fazendo exercício. Mas a palavra de Deus fala que o exercício físico para pouco aproveita, não é para nada, tá? É para pouco. E se é para pouco, ele tem algum proveito, tá? Você tem que levar em consideração que o teu corpo é o templo do Espírito, você tem que cuidar dele. Se você não cuida dele, amado, o que vai acontecer? Se você não cuida do teu, você come qualquer coisa, você vai fazendo a coisa, não faz exercício, come um monte de coisa, entendeu? Aí top, aí vem problema de saúde, etc. E aí depois não vai dizer que é coisa do inimigo, sendo que você mesmo maltratou o seu corpo. E o problema disso é o seguinte, que o seu ministério poderia ter um determinado tempo e esse tempo é acortado. E a culpa é sua, não é a culpa de Deus, tá? Mas aqui a palavra de Deus também fala do exercício, que eu já estou comentando, e a Bíblia também fala de que se o exercício físico para pouco aproveita, a piedade, ela tem muito proveito, ela tem promessa para esta vida e a vida vindoura. Sabe, a piedade, você viver no amor de Deus, você viver uma vida que olha para as situações das pessoas e isso te gera o amor, te gera uma ação. Não é apenas aquela coisa de você ver a pessoa em necessidade e ele faz aquela lamentar e vira o rosto para o outro lado. Não, tá? Se é um mandamento que nós temos que guardar, é o mandamento de amar o nosso próximo. A palavra de Deus fala isso aí, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Eu citei o período de pandemia, né, de quarentena, e algumas coisas eu vi aqui muito complicado esse ano. A gente vê, né, no meio evangélico,
sem citar nome de igreja, nada, e eu recebi uma reclamação de um irmão me escreveu, né, falou: pastor, ele falando da igreja dele, não vou citar nome porque não convém, né, não precisa, mas ele comentando da igreja que a igreja estava em construção, entrou em pandemia e quarentena e não podia fazer culto lá no templo, mas o pastor queria continuar pagando, lógico, as contas e etc. E tudo bem, não está nada errado pensar uma forma de continuar pagando as contas da construção. E até alguns irmãos iam lá, mesmo em quarentena, continuando trabalhando lá e etc. E não queriam parar a obra de Deus. Aí mandava um determinado horário, um diácono da igreja, casa por casa, com um envelope recolhendo os dízimos, ofertas e doações dos irmãos para a construção. Sendo que havia irmãos na igreja que esses irmãos eles vendem na feira para poder comer cada dia e não tinha o que comer. E esse irmão ele diz: olha, eu vi um irmão da minha igreja batendo na porta dos vizinhos para pedindo meio quilo de arroz de quem podia doar para ele não passar fome com a família. Ele tem a mulher e os filhos e é um homem trabalhador, mas não podia ir para o mercado, o trabalho dele é aquele ali, e se viu na situação que foi nas vizinhanças. E o que tocou o irmão, falou: como que o pessoal da igreja não pensa, já que pensou em fazer recolher alguma coisa com quem tem condições, né? Recolher para a questão da construção, por que não pensou que é o templo de Deus, são as pessoas, né? Vós sois o templo de Deus, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. Vós sois o templo de Deus, né? Aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Ali está falando do templo, são as pessoas, são os irmãos. E o irmão ficou vendo aquilo e falou: meu Deus, onde... E aquilo me tocou também. Aquilo me tocou bastante, aquilo veio ao meu coração, e o Senhor me mostrando assim que as prioridades, não que, volto a dizer, não é que está errado você cuidar ali do templo, onde as pessoas reúnem, né? Não é isso, vamos aqui jogar uma coisa e esquecer de outra, mas a questão é que existem prioridades. Se você está vendo pessoas na sua igreja, pessoas que né, precisam de uma ajuda, poderia fazer uma coleta. Olha, nós fizemos aqui isso. Que eram pessoas até não era de nossa igreja, a gente muitas vezes começava a mobilizar um irmão ou outro que tinha necessidade: irmão, vamos ajudar fulano de tal, etc. E os irmãos se juntavam, faziam suas ajudas e a gente de certo modo influenciava os irmãos para poder fazer essas coletas e ajudar um e ajudar o outro, né? Isso é muito importante, tá? Isso é a piedade, é a vida como cristão, tá? Independente se é da sua igreja ou não, às vezes pode ser até um vizinho que não é nem crente. Tá? Você vê ali uma necessidade, um parente seu, eu quero ajudar os irmãos da minha igreja. Às vezes você tem um parente que você sabe que está passando necessidade, faz vista grossa, né? E vai querer participar na coleta lá da igreja, para coletar alimentos, para dar para as pessoas pobres da igreja, e aí você tem um parente que aquela pessoa que, parente seu, teu irmão, teu primo, sei lá quem, está passando necessidade, tá nem aí. São essas coisas que o cristianismo verdadeiro ele diferencia de uma religiosidade, tá? O amor em prática. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 13, fala que eu posso falar a língua dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor. Não é nada, é como um símbolo que retine, metal que faz zoada, só incomoda. A realidade é isso, né? Então, amado, a palavra que eu quero deixar é isso aí, uma palavra de alerta, o amor verdadeiro. E missões, amado, é isso, sabe? Você tem que se encher do amor de Deus, viver uma vida na piedade verdadeira, sabe? E quanto mais religioso você for e menos cristão, menos você vai entender isso. A realidade é essa, sabe? Quanto mais religioso, a gente se veste dessa religiosidade, e a gente perde a nossa essência como cristão, a gente entende menos isso. E tem muita gente que está cheia da religiosidade, entende muito bem isso aqui, entende muito bem essa questão de fazer campanha, mas perde o foco, a essência, as prioridades nessa questão de necessidades, né, do dia a dia e etc. E porque não está realmente imergido, né, submergido num cristianismo verdadeiro, né, mas está levando uma vida cristã muito superficial. Lembrando que a vida em piedade, ela serve tanto para esta vida quanto para a vindoura, tá bom?
Isso é missão, tá? Então vamos viver missão, cristianismo, isso aí é missão. Um abraço, Deus abençoe.